Então, para iniciarmos esse momento, o coral agora vai entoar. Então, o canto não é ainda a primeira palavra, mas é o canto para recebermos o arcebispo. Fiquemos de pé e o recebamos. Ó bom e doce Jesus, socorrei-me. Vós que suportastes a vossa paixão, fazei com que saibamos considerar um pouco dos vossos sofrimentos. Vossa dor moral é impossível de ser alcançada. Alcançamos apenas vossa dor física, nos traços que ficaram indeléveis em vossas 7 palavras, onde se pode ler em letras de dor e amargura todo fel e vinagre que vos fizemos beber. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus único, vós que não tivestes compaixão de vós, que sois Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Podemos nos assentar. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, hoje, pela manhã, o nosso querido Dom Alano ajudou-nos a olhar para o Cristo e sua mãe, a Senhora das Dores, no momento solene de dor e de amor a caminho do Calvário. Que no silêncio do coração nós também possamos continuar a olhar com amor para o mesmo mistério. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É a primeira palavra de Jesus. E o que mais surpreende na vida de Jesus é como ele teve de inventar o caminho sozinho. Quem mergulha nas fontes cristãs depara-se com aquela solene solidão. Sua vida era dividida entre a rua, a casa e a montanha. Mas a montanha, como lugar do deserto, como lugar da oração, era propriamente o seu lugar. Era ali que ele era mais ele. Durante o tempo todo, Jesus saltava de provisório em provisório, e o seu único dever era ser fiel ao Pai no momento presente. Sua única preocupação era estar onde estava. Ele se lançara no mar de Deus. Deus era seu Pai. Ele se deixara levar pelas correntes divinas. Suas únicas palavras eram: faça-se, faça-se, faça-se. E ele não consultou ninguém, não trilhou nenhum caminho traçado, não entrou em nenhum esquema pré-moldado.
Não foi monge essênio, nem foi escriba, nem sacerdote do templo. O Pai o havia lançado na escuridão e na incerteza da solidão completa para percorrer um caminho que ninguém havia percorrido antes. Haveria emboscadas, ele sabia. Ele seria abandonado pelos seus, com certeza ele também sabia. Ele seria abandonado pelo Pai? Não. Com isso ele jamais contou. Ele correu todos os riscos, jogou-se por inteiro em cada esquina, e nenhum profeta, em nenhum outro tempo, lançou-se a tão ousada aventura. E ele foi ousado. Em todo o caminho há sempre uma dose de ousadia. Deus lhe gritou do abismo: salta, e ele saltou, sem pensar duas vezes. O Pai o chamou de todas as trevas, dizendo: vem, meu filho, e ele foi. Com uma fé única, uma confiança única, daquelas que transportam montanhas e mudam o mar de lugar. Vem que eu estarei contigo, disse o Pai, e ele foi. Mas agora, ali, sozinho, a solidão pesou. No horto, a solidão pesou mais que em todo lugar. No horto começou o holocausto. A ceia havia acabado. Jesus dirige suas últimas palavras ao seu testamento, e o testamento de um homem à sua última vontade. Jesus fala longamente aos 11, porque agora eles são apenas 11. Judas já havia saído. Que vais fazer, fazei-o logo. Judas os havia abandonado, e nessa mesma hora já se aproximava com tochas e lanternas, soldados e armas. O tumor havia sido extraído do corpo, e Jesus pode agora falar livremente. E Jesus fala do amor, fala da dor, fala da presença, fala da separação, fala da morte, fala da vida. Jesus os prepara para o que eles não sabem que vão enfrentar. E em alguns minutos, os 11 serão conduzidos para a noite pesada do horto. E quando chegarem lá, somente 3 ficarão com ele. Minto, quando chegarem lá, ninguém ficará com ele. Os 3 escolhidos irão dormir um sono pesado. E Jesus ficará sozinho entre o céu e a terra. Somente as velhas oliveiras e a lua cheia serão suas testemunhas. E ali sozinho, a solidão pesou. No horto, a solidão pesou mais que em todo lugar. No horto começou o holocausto. Jesus os deixa. Eles se acomodam pela entrada, estão exaustos e confusos com as emoções vividas na noite, e Jesus se afasta a certa distância e cai ao chão em oração. Ele já havia enviado Judas. Jesus tem pressa de terminar o que ele veio fazer. Ao se encarnar, ele havia se revestido de nossa humanidade, frágil carne, incomodada em seus limites, carne que a tudo foge e diante de qualquer imprevisto se revolta. E naquela noite tenebrosa, trava-se a grande batalha, a maior de todas, entre o espírito e a carne, entre o dever e a natureza. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a sua. É a sua humanidade que fala, que se rebela, que revolta. E ele sabe o que o espera, geme por aquilo que vai passar. Não brinca com os acontecimentos,
nem tolera que brinquem. Ele sabe que não será brincadeira aquilo que o espera. E a humanidade se rebela, mas se submete ao plano maior. E ele começou a ter pavor e a angustiar-se. Desde toda a eternidade, aquele momento parecia ter estado nos planos do Pai. E no mesmo momento em que o Pai pensou em nos criar, pensou também que teria de nos salvar. Teria de nos salvar de nós mesmos, de nossa volúpia, de nossa ganância, arrogância, vaidade. Teria de nos salvar do vazio impiedoso que nos devora, porque dificilmente conhecemos a piedade. E ele terá de beber dessa taça, terrível taça de amarguras, a amargura de ter de assumir os pecados dos homens. O justo, o santo, o Filho eterno do Pai, assumindo em seu corpo pecados, sujeiras, mentiras, roubos, adultérios, estupros, prostituições, difamações, corrupções. Tudo isso, e o que não pode ser falado, ele assumiu no seu corpo. Ele que não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento, experimentado na dor, como de quem se esconde o rosto quando passa. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, as nossas dores que ele levava em suas costas. E ele começou a ter pavor e a angustiar-se. Naquele momento, já naquele momento, a palavra que aflorou em seus lábios não foi outra, senão essa: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O homem de Nazaré está sozinho, num beco sem saída. Seus fiéis companheiros adormeceram com o peso do medo. A luta é simplesmente espantosa. E um anjo vem reconfortá-lo. Mas o que os anjos podem fazer por ele? Os anjos não têm corpos e não conhecem essa nossa angústia humana. Eles nada sabem do medo, da dor e do pavor. Que algo pode aliviá-lo nessa hora? Nada. Nada pode ser feito por ele, a não ser o que ele mesmo faz. E é ali que ele começa a repetir: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E entrando em agonia, orava com mais intensidade, e o seu suor tornou-se como coágulos de sangue caindo ao chão. O medo, o terror, o abalo da angústia chega ao auge. O evangelista chama isso de agonia, que em grego significa luta, ansiedade, angústia. Quem nunca suou nas mãos o suor frio do medo? Com ele foi imensamente mais. Ele suou sangue. O sangue se misturou ao suor frio do medo e se coagulou na pele. Tudo nele tornou-se imensamente sensível. E daquele momento em diante, seu corpo inteiro está dolorido e febril. O corpo dói com calafrios de febre, a alma dói com calafrios de medo. Será esse corpo febril que irão surrar as 39 chicotadas dos judeus. Será naquele corpo febril, naquela alma angustiada que irão bater, sem dó nem piedade, até a exaustão de quem bate. Mas não matariam na flagelação. Não haveria essa clemência. A lei romana prescrevia que o condenado à cruz teria de ser crucificado, mesmo depois de morto. Se ele morresse, teriam de crucificar o cadáver. E que graça teria? O tal de humano não é apenas um animal com sede de sangue,
Ele é um animal com sede de dor. Ele se machuca e machuca os outros, porque precisa da dor. E aquele corpo frágil, dolorido, apanhou. Se não morreu, é porque precisava de alguma coisa a mais. Precisava ir além do limiar da dor. Tudo isso ele já sabe, ali no horto. A palavra já brota em seus lábios. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Deus perdoador, perdoa a nossa miséria, perdoa nossas calamidades, nossas fraquezas, nossa falta de vontade. Perdoa termos voltados na hora de ir. Perdoa, sobretudo, não termos ido quando já esperavas que fôssemos. E seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus ali estava sozinho. Seus companheiros o abandonaram, ninguém ficou com ele. Ele está só, tão só, que a sua solidão já é uma dor. Quem viveu cercado de multidões agora está só. Ajudou a todos, foi de todos, pertenceu a todos, e ninguém lhe pertence, ninguém. Ninguém ficou com ele, ninguém. Quando Judas chegou, ele estava sozinho. Os outros, os poucos outros, dormiam. Chegaram à corte romana, os soldados do templo e os fariseus. Eram muitas pessoas mostrando o tamanho do medo, misturado ao ódio que eles nutriam por Jesus. Aquele homem não teve medo de ser perigoso, mas perigoso logo ele. Perigoso por quê? Perigoso de ter ensinado as pessoas a serem livres. Veio mostrar que qualquer um pode ser livre para pensar por si mesmo, andar por si mesmo, discernir por si mesmo, sem que ninguém e nenhum outro poder, além da soberania da própria consciência, intervenha e se interponha entre ele e seu Deus. Esse foi o perigo. Hoje em dia, Jesus é chamado de maravilhoso, mas continuo pensando que ele é perigoso, porque ele desestabiliza, tira do conforto, faz o homem andar com as próprias pernas, ele empurra, ele atrai, e mais do que isso, ele promete ao homem que sua liberdade será o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ficar com ele já é o paraíso. Andar com ele já é o paraíso. Ser livre com ele já é o paraíso. Não ter medo do medo já é o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. A promessa feita ao bom ladrão é a mesma feita a cada um de nós.
Se você ficar com Ele, isso será o seu paraíso. E você não terá mais medo de nada, não terá mais medo do medo, não terá mais medo da dor, nem do fracasso, nem da solidão. Na verdade, é assim que ele se encontra. Ele viveu o grande fracasso, viveu a solidão de Deus, criou a todos, ficou sem ninguém. Apenas 2 o seguiram no mesmo caminho até o final, e apenas um entendeu o que ele quis e esteve com ele ao final. Hoje estarás comigo no paraíso. Quem mais esteve com ele? Caifás e o Sinédrio estiveram com ele. A hipocrisia do mundo, o nojo da mentira. Eles o levam e já é noite avançada. Pelas leis romanas, ninguém poderia ser julgado à noite. E o processo que movem contra ele não tem valor legal. Trata-se apenas de uma instrução preliminar para o encontro com Pilatos. Jesus recusa-se a responder. Falei abertamente sempre. Pergunte a quem me ouviu. Quem quis ouvir, ouviu. A noite é longa. Jesus se cala. Caifás está desorientado, cansado, furioso. O clima é tenso. Todos estão muito nervosos. E um dos guardas o esbofeteia no rosto. É assim que respondes ao pontífice? E ele se cala. Não há ninguém para ouvi-lo. Ele está abandonado e só, infinitamente só. Um silêncio pesado cai como um véu sobre sua face, mas o silêncio o envolve, o protege. O silêncio o mantém dentro de si, num lugar onde nada alcança, nenhuma força, nenhum poder. Ele voltou ao silêncio da montanha, ao silêncio do deserto. Daqui em diante, o silêncio será a sua companhia. O silêncio irá falar por ele. E quando no último momento, um companheiro da dor falar com ele, naquele derradeiro instante, quando ele romper seu silêncio, sua palavra será uma promessa que até hoje nos soa aos ouvidos. Hoje estarás comigo no paraíso. Deus silencioso, ouvi nossas vozes destoantes, ouvi nossos pequenos clamores por pão. Livra-nos do supérfluo e ensina-nos a buscar o essencial. Deus silencioso, ensina-nos também a silenciar. E seja feita a sua vontade na terra e no céu. Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Conta uma antiga história que uma mulher vivia no deserto, não tinha casa, não tinha terrenos, era muito pobre. Então as esmeraldas da terra e as estrelas do céu fizeram uma reunião e disseram: vamos emprestar nosso brilho à mulher do deserto. E assim o fizeram.
e sua beleza tornou-se tão grande que nenhum poeta ousava dedicar-lhe poemas e emudeciam a sua presença. Um dia, o rei atravessou o deserto em sua carruagem e quando viu aquela mulher, ficou cego por sua beleza e um dardo atravessou o seu coração. O rei e a mulher se amaram, tiveram muitos filhos. Os filhos cresceram com a mãe e se tornaram adultos. Mas o rei foi chamado e retornou ao seu reino, e nunca mais souberam um do outro. Um dia, a mãe os chamou e lhes disse: vocês são pobres, mas não se envergonhem por isso. Levantem a cabeça, porque vou lhes dar uma grande notícia. Vocês são filhos de um grande rei. Caminhem para a sua corte e peçam tudo o que quiserem. Ao ouvirem isso, os filhos ficaram radiantes, foram à corte e se apresentaram diante do rei, e só de vê-los o coração do rei bateu forte. Ele não sabia por quê. Quem são esses que parecem o espelho de minha alma? Perguntou o rei. Quem são vocês? Quem é a sua mãe? E eles responderam: nossa mãe é uma mulher pobre que vive no deserto. Quando percebeu que eram seus filhos, o rei emudeceu de emoção. Ao recuperar o domínio de si, disse: vocês são príncipes e herdeiros do meu reino. Se os estranhos sentam-se à minha mesa, para vocês foram reservados os primeiros lugares. Alegrem-se. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A noite de lua cheia está pesada de nuvens. São promessas de grande chuva. Nada poderia iluminar aquela noite. E eles o arrastam para um compartimento inferior a um porão, onde os guardas dormem. Mas naquela noite ninguém dormia. Começaram as bofetadas e socos. Colocam um véu sobre sua cabeça. Socos, tapas, gritos, mãos pesadas. Adivinha quem te bateu? Seu corpo está moído, dolorido. A cabeça estala de dor, como se um sino soasse ali dentro. Há vertigens e vômitos, mas ele se cala. Uma única palavra e tudo terminaria ali, uma só. Mas ele se envolveu em seu silêncio e não abriu a boca. Por fim os soldados se cansaram, adormeceram, e só ele esperou sozinho. Esperou. Por quem? Por quem teria ele esperado? Onde estaria a mãe naquela hora? Estava ali, com certeza, muito perto dali. Grossas paredes o separavam dela, mas ela estava ali. Ele a podia sentir, ele quase a podia sentir. Ela estava ali, tão perto e tão longe. Ele a podia sentir. Na manhã seguinte, haverá testemunhas falsas, mas ela estará com ele. No dia seguinte, Caifás irá proclamar sua blasfêmia, rasgando as roupas. Ele estará sozinho, mas ela estará ali com ele. Judas o vendera por 30 moedas, um salário mínimo da época. Ele havia sido avaliado em um salário mínimo. Agora ele não vale mais nada. Ele estará só, mas ela estará ali com ele, dentro da sua solidão. Pelo meio da manhã seguinte, ele cansado, moído dos golpes, será arrastado ao outro extremo de Jerusalém, a Torre Antônia, e daquele lugar governava a cidade um militar romano, homem medíocre, produto de uma cultura da morte, chamado Pôncio Pilatos. Seria o romano decidindo a vida do judeu, o centro do mundo, descartando o lixo da periferia. E em tudo isso, ele estará sozinho, trancado nas vozes de sua solidão, mas alguém estará ali com ele, alguém que sempre esteve e sempre estará
até o fim. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Já não estamos mais sozinhos em nossa solidão. Somos filhos da rainha. Somos irmãos do rei. Deus Filho, Filho do Pai e Filho da Rainha, conduze-nos por todos os caminhos, mesmo aqueles onde as pedras ferem os pés. Conduze-nos sempre, conduze-nos bem, e espera-nos, pois chegaremos. Ainda que esteja sozinho, nós não estamos mais. Por incrível que pareça, oferecemo-nos a Ti. Por incrível que seja, nós Te faremos companhia. Conduze-nos sempre, conduze-nos bem, e seja feita a Tua vontade na terra e no céu. Sede, tenho sede. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Quarta palavra, tenho sede. Quando começou seu caminho, Jesus tinha a mais viva certeza de estar aconchegado nas mãos do Pai. Isso o tornava radiante. Não havia quem chegasse a ele e não notasse no rosto o brilho de quem havia visto o que todos deveriam ver. Ele queria elevar o reino do Pai acima das espumas dos sonhos, desfazer as tortuosidades do egoísmo, socorrer os magoados pela vida, curar os feridos pelas tristezas, procurar a verdade do erro, combater o desânimo dos pessimistas, assaltar as fortalezas do pecado, levar o estandarte da paz, atingir as estrelas impossíveis. Esses pensamentos o tornavam ébrio de Deus, encharcado de felicidade. Ele conseguia despertar a sede de eternidade que mora nos últimos porões da alma. Com sua palavra simples, dava respostas às indagações fundamentais da vida. Não se sabe por que, ouvindo sua voz, as almas recuperavam a sombra da paz para refrescar as chamas interiores. Todos se sentiam felizes. Junto dele não havia sede. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo de beber, você que lhe pediria e ele lhe daria água viva. E agora ele está sozinho. Nem a samaritana, nem o poço, ninguém. Começa o teatro dos horrores. Ele é levado a Pilatos num clima de delegacia de cidade grande. E Pilatos disse: você não sabe que eu posso te soltar ou que eu posso acabar com você? E ele responde: você só tem o poder que lhe foi dado do alto. Você não é da verdade. Quem é da verdade ouve minha voz. Mas o que é isso, a verdade? Bradou o romano. Foram as únicas palavras. O resto é silêncio, nenhuma resposta. O romano é o homem do poder. E desde quando o poder se interessa pela verdade? Foram suas únicas palavras, o resto é silêncio. O romano conclui pela lógica romana:
a lógica do mais forte. Este homem é sem dúvida um justo. Vou mandar flagelá-lo e depois o soltarei. E ele foi flagelado. O corpo febril foi flagelado. Foi considerado justo e mesmo assim flagelado. O sangue jorra. O corpo estremecia a cada golpe, mas ele se cala. E isso enfurecia os romanos. Aquilo que já não era mais o cumprimento de uma ordem judiciária, era o desencadear da fúria de homens capazes de tudo, menos de matá-lo. O suor frio, a cabeça gira, náusea, vômito, calafrio, febre. Desde a noite passada ele não come, não bebe, não dorme, apenas apanha. Tenho sede. É a sede da febre, é a sede da dor, é a sede do vômito. Ele está completamente desidratado. Mas esperem, só na cruz ele irá dizer, mas já naquele momento ele tem sede, lhe falta água, mas nada diz. Na cruz dirá, tenho sede, nenhuma água, ao contrário, vinagre. Ele deu água ao sedento, aquele que beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. E agora ele diz, tenho sede, e nenhuma água. Não foi ele quem disse que teria rios de água viva para quem o buscasse? Não foi ele quem fez andar o homem que não podia chegar à piscina das águas paradas? Não foi ele quem caminhou sobre as águas? Não foi ele quem patrocinou a pesca no lago da Galileia e em tantas outras águas? Tenho sede e nenhuma água. Agora é ele quem pede, tenho sede, nenhuma água, apenas vinagre, o nosso vinagre, a nossa acidez. Ele precisava disso? Não sei. Quem sabe nós precisássemos. Deus sedento, Deus das águas profundas, mata a nossa sede, enche o nosso cântaro, abre todas as fontes e todos os poços, sacia nossa ânsia de te ver, de estar contigo. Deus sedento, não nos deixes com sede, porque a sede é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é mais triste do que não viver. E seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Quinta palavra, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Ele tomou sobre si as nossas dores, caiu sobre ele o castigo que nos deixa quites, por suas chagas é que fomos curados. Arrancam o manto da vergonha colado às feridas, o sangue volta a escorrer, calafrio, tudo dói mais que antes. Colocaram suas vestes de antes, o corpo febril da angústia do horto, arrebentado por todos os lados, precisa caminhar, precisa carregar o fardo da vida, o peso do mundo.
meu Deus, por que me abandonastes? Curaste os outros, por que não curas a ti mesmo? Com a cabeça latejando sob a coroa de espinhos. Curaste os outros, por que não curas a ti mesmo? E o nariz partido sangrando. Curaste os outros, por que não curas a ti mesmo? E a alma moída de dor, o coração num torno de angústia, a morte por perto, naquela colina, nas zombarias de cada empurrão, no escarro do passante, em cada grito desafiador. Curaste os outros, por que não curas a ti mesmo? Ninguém como ele, sozinho, abandonado. Se ao menos o Pai fosse percebido ali, mas nem isso lhe restou. Meu Deus, por que me abandonastes? Chegou o fim, os carrascos o despem inteiramente, apressadamente. Ele fica completamente nu, exposto à curiosidade, em total degradação. Quem já tirou um curativo de uma chaga ressequida? E todo o corpo dele é uma chaga só. Tiram-lhe a roupa sem cuidados, tudo é mecânico, eles faziam aquilo sempre. Já não havia mais novidade alguma em ouvir gemidos lancinantes. Deitam-nos de costas. As chagas das costas, das coxas e das panturrilhas se enchem de poeira e de cascalho miúdo, e as medidas são tomadas. Um golpe inicial para se preparar os buracos dos cravos, e o horrível procedimento cirúrgico começa. A multidão de apreciadores silencia, para escutar a batida das marretas e o grito que virá. A multidão fica quieta, para apreciar melhor a dor. Para ele também o Pai está quieto. Onde ficou a voz do Pai? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles esticam o braço, acertam a ponta do cravo sobre o punho, no vinco anterior à mão. Marretadas. O cravo atravessa o punho e se fixa à madeira, assim com o outro braço e com os pés. Não há grito, o rosto se contrai horrivelmente de dor. É a dor mais insuportável que um homem pode aguentar. O nervo fica em contato com o cravo. E enquanto o corpo ficar sustento, o nervo ficará distendido, como uma corda esticada, vibrando em cada movimento, a cada abalo, renovando a dor. 3 longas horas da mais terrível dor. Meu Deus, por que me abandonastes? Onde estava o Pai? Onde está quando o chamamos? Não é essa a sensação que temos quando o Pai não nos responde? Meu Deus, por que me abandonastes? Onde estás, Pai, que não respondes? Ele já nem chama mais pelo Abá, o carinhoso Abá, o papai. Não existe consolo nem saída, apenas solidão, vergonha e dor. Meu Deus, por que me abandonastes? Não há mais corpo, não há mais gente. O que existe é uma chaga só, debaixo do sol do meio-dia que agoniza de dor. Esse foi o nosso jeito de dar boas-vindas ao Filho de Deus, na única vez em que Ele visitou a nossa miséria. Invejosos de sua beleza, nós o tornamos infinitamente miserável. Mas depois disso, nunca mais fomos os mesmos, nunca mais olhamos para nós mesmos, nunca mais nos reconhecemos. Ele era o nosso espelho de cristal, o mais perfeito, o mais lindo, e nós o quebramos. Restava a ele uma última dor, uma dor moral, a pior de todas,
pior que a dor dos vexames, dos pontapés e dos nervos medianos. Pois é, e onde estava o pai naquele momento? Até o pai parecia tê-lo abandonado. Meu Deus, por que me abandonastes? Silêncio, o pai não responde. Responderá mais tarde, depois do salto mortal, mas ele terá de dar o salto mortal no escuro. E então ele salta. E o pai não responde à sua dor. Ele não tem onde apoiar o pé, ele não tem onde apoiar a alma, mas ele confia e salta. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois Jesus conhecia o mistério da eterna misericórdia de Deus. Outrora as consolações e as visitas do Pai haviam caído como um dilúvio em sua alma. Sabia de sobra, conhecia de cor o mistério do amor eterno e gratuito, a piedade nunca desmentida do Altíssimo. E apesar de tudo, ali, naquela hora, tudo desabava. O que estava acontecendo? O que acontece? Parece um absurdo, o pai não responde, mas esse é o pão nosso de cada dia das almas que procuram Deus. Com o Filho não foi diferente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós não sabemos de nada, nunca sabemos de nada. Sequer sabemos porque um piloto arremessa um avião contra as montanhas. E o fato é que se apoderou de Jesus uma crise de profunda desconfiança. Desconfiança de quê? De não ser suficientemente amado? Mas por quê? De não ser aceito pelo Pai? Mas como assim? De ter sido abandonado? Talvez, não sabemos de nada. Nunca sabemos de nada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Jesus, que sempre vivera olhando para o Pai, ali naquele momento começou a olhar para si mesmo e foi sucumbido pela mais terrível de todas as sensações, a mais mentirosa, a mais devastadora, a sensação do vazio. Fechado nele mesmo, mas só naquele momento fechado nele mesmo, Jesus foi rolado ladeira abaixo, a ladeira da desconfiança, da insegurança, da dúvida. A angústia, como a cheia de um rio, invadiu suas artérias e inundou o seu ser. Não havia por onde sair, ou melhor, havia. O que ele precisava era sair de si mesmo, era saltar. Estava faltando o êxodo, a Páscoa. Vinde a mim. Só havia essa solução, era sair. E o Pai lhe deu mais uma vez a graça suprema de sair de si, esquecer-se de si, ocupar-se apenas do Pai. Todo o mistério está em que o Pai ocupe por completo a minha atenção, a ponto de ser como se eu não existisse. E foi o que aconteceu na solidão devastadora do Gólgota. Deus de toda a consolação, Deus imensamente desolado, mais que ninguém consegues avaliar o nosso vazio, mais que ninguém conheces o que vivenciastes. Deus de toda a consolação, faze conhecermos a tua presença, até quando ela estiver aparentemente ausente, mas só aparentemente, apenas aparentemente. Deus de toda a consolação, Deus imensamente desolado, abençoa-nos com a imensidão de tua paz, e seja feita a tua vontade na terra e no céu.
tudo consumado, está tudo consumado. Esta palavra, tudo está consumado. Quantas horas serão? 1, 2 da tarde? A imensa hemorragia que foi exposto reclama água que o corpo perdeu. Ele tem sede. Da boca entreaberta escorre saliva entre o sangue coagulado. A garganta seca e abrasada. Ele não vai conseguir engolir, seja o que for. Qualquer coisa que beber nesse momento lhe trará a morte. Sou um verme e não um homem. Enfim, chegou o fim. Tudo está consumado. Em alguns instantes irá produzir-se um fenômeno estranho. Quem criou a terra não terá onde se apoiar. Quem criou os oceanos morrerá sem água. Quem criou o vento morrerá sem ar. Ele terá de erguer o corpo sobre cravos, mas não haverá como, não haverá forças. Ele será estrangulado aos poucos, como alguém a quem fosse permitido retomar fôlego antes de morrer, para ser sufocado de novo várias vezes, muitas vezes. Cruel demais, desumano demais. Não consta que os animais façam isso. Tudo está consumado. Fui longe demais, além do que era para ir. Ultrapassei a barreira da dor, de todas as dores. Terminei a obra, agora cheguei. Estou nos braços do Pai. Tudo está consumado. Nós não temos nada, nem estudos suficientes, nem preparação à altura, nem posses, nem poder. Não temos influência política, não temos base para sermos recomendados. Não podemos impressionar por não oferecermos grandes utilidades àquilo que o mundo espera. Não temos visibilidade, não somos televisivos, não frequentamos a mídia. Parecemos impotentes, e às vezes realmente somos. Não podemos oferecer os combatentes necessários para a defesa da verdade. Não dispomos de nenhum esquadrão compacto de dialética que consiga confundir a ilusão. Não temos nada, não podemos nada, não valemos nada. Tudo está consumado, e justamente por isso, porque somos impotentes e fracos, como o crucificado, porque chegamos ao paralelo total da inutilidade como Jesus na cruz, por isso o Onipotente irá revestir a nossa impotência. Daquela inutilidade, o Pai arrancou energias imortais de redenção, também por meio de nós, indignos, inúteis, ignorantes e pecadores. Por nosso meio ficará bem claro à cara do mundo que o que salva não é a ciência, nem o poder, nem a organização. Só Deus salva. Qualquer vitória nossa será a vitória de Deus, porque só Deus salva, só Deus consuma. Tudo está consumado. Esse é o poder da debilidade, o escândalo dos fracos, a loucura da cruz. Se a misericórdia do Altíssimo é mais profunda do que o abismo e mais alta do que as cordilheiras, se a sua onipotência e riqueza excedem todas as fronteiras imagináveis, então, irmãos, só nos resta uma coisa, só uma, a exemplo dele: saltar, confiar. Deus santo, Deus forte, Deus imortal,
Do alto da cruz consegues enxergar-nos? Do alto da dor ainda consegues saber quem somos? Se estivemos lá, Senhor, entende nossa cegueira e a tremenda incapacidade que às vezes temos de oferecer alento. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, se conseguires nos ver nesse último momento, tende piedade de nós e seja feita a tua vontade na terra e no céu. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Sétima palavra. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu quando quis, como e porque quis. Um último golpe de lança, um golpe de piedade, um golpe de alívio, mas um atestado de óbito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então um golpe preciso de lança fina mergulha profundamente do lado direito. E o que vimos? O que foi que o evangelista viu? Ele diz que viu sangue e água, a água acumulada da asfixia. Uma grande golfada de sangue líquido e negro jorra sobre o soldado e depois escorre lentamente sobre o peito, coagulando-se em camadas sucessivas. Simultaneamente, correndo pelas bordas do sangue coagulado, um filete claro e límpido de um líquido como água. Dizem os entendidos que o sangue é da aurícula direita, a água do pericárdio. Alguém sabe o que isso significa? Isso significa o que nunca soubemos que ele passou. Havia um sofrimento a mais que ninguém sabia. Seu coração estava comprimido por esse líquido como num torno, uma dor intensa, interna, desconhecida, que só a lança do centurião nos deu a conhecer. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nenhuma palavra, silêncio do começo ao fim. Irmãos e irmãs aqui presentes, esqueçam-se de todas as minhas palavras, só não se esqueçam daquele silêncio. Só não se esqueçam daquele silêncio. Silêncio volumoso, solene, real. Um silêncio audível do começo ao fim. Só não se esqueçam da fidelidade visível do começo ao fim. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esta é uma história de traição, amor e dor. Uma história que renovamos todos os anos para nunca nos esquecermos dela. Esta é uma história de traição, amor e dor. Fique você com a parte que lhe cabe e lhe compete dentro dela. Jesus, que não tiveste compaixão de ti mesmo, que sois Deus, tende ao menos piedade de mim, pecador. No silêncio do coração, contemplemos Jesus nesse mistério da cruz,
no mistério do silêncio da entrega, por amor. Toda adesão a Deus precisa esperar pelo terceiro dia. Em toda adesão a Deus, quando plena, esconde-se uma busca de transcendência e de eternidade. Em toda saída decisiva para o infinito, palpita um desejo de libertar-se da opressão, de toda limitação. É assim que a conversão transforma-se na suprema libertação da angústia. Já sabemos o tamanho da loucura de absolutizar o relativo e relativizar o absoluto. Já sabemos que somos buscadores inatos de horizontes eternos e que as realidades humanas só oferecem marcos estreitos que oprimem ainda mais a nossa ânsia de transcendência. Já sabemos, acima de tudo, que no final das contas, só Deus vale a pena, porque só Ele oferece meios para canalizar os impulsos mais profundos do coração humano. Jogar a bolsa de ouro pela janela é fácil. Caminhar a pé e descalço até o outro lado do mundo, açoitado pelos ventos, pisando espinhos, pode até ser uma coisa relativamente simples. Mas se o Senhor for conosco, podemos entregar o corpo às chamas e apresentar o pescoço à espada, ser torturado no tronco, arrastado por cavalos, devorado por feras. Difícil é ficar calmo diante do ridículo, não se perturbar quando se arrasta pelo chão a túnica do prestígio, não se envergonhar quando for humilhado, não tremer se o nome cair na lama. Tudo isso ou é humanamente impossível ou é um milagre claro da misericórdia de Deus. Se o Senhor não for conosco, será impossível. Se for, será viável. Durma agora, meu Senhor amado, que a noite é longa e triste e vazia a nossa humanidade. As estrelas velarão teu sono, as flores do campo falarão de ti umas às outras, quando não mais soubermos pronunciar teu nome. Durma agora, que longa é a noite do mundo distante de ti. Jesus, que não tiveste compaixão de ti mesmo, que sois Deus, tende ao menos piedade de mim, que sou pecador. A noite cai, é triste a noite longe de ti, nós te acompanharemos pela vida fora, pois não é possível viver sem ti. Faltem-nos todas as presenças, esvaziem-se todas as vozes. Quanto mais funda se tornar a areia sob os nossos pés, quanto mais cortante for o vento em nossa alma, quanto mais cerrado o nevoeiro, ainda mais nítida se torne tua voz, com uma palavra única, uma palavra só, a tua oitava palavra para todo sempre: sou eu, não temas. Para cada um existe uma primeira, uma segunda, uma terceira, muitas palavras do Senhor. Não importa em que palavra você esteja, o importante é que no fim de todas as palavras, tu experimentes uma evidência vivíssima da presença de Deus. Ele jamais nos abandona, jamais. Nesses momentos, é como se o Pai nos dissesse: pobre criança, por que te preocupas? Por que sofres tanto? Eu sou a aurora sem ocaso, eu sou o presente sem passado, eu sou a eternidade, eu sou a imensidade. Por que tens medo? Eu sou o único que salva, o único que basta, o único que sempre sou.
Eu tiro filhos vivos das pedras, faço levantar gerações sepultadas, desde sempre e para sempre. Sou o único pastor. Eu sou. Quando ninguém mais é, eu sou. Acredita em mim, espera em mim, volta para mim todo o teu amor. Vem e salta, vem e pula para meus braços, a exemplo do meu filho. Salta e vem. Eu estou aqui no fundo, salta. Só precisas colocar-te em minhas mãos. Salta e o resto eu te farei. Eu sou o fundador e o guia da tua vida, então salta. Eu sou a tua força e o teu descanso, salta. Eu sou tua segurança, tua alegria, teu pai e tua mãe, salta. Quanto mais profunda for tua desolação, maior será a consolação. Quando puderes morrer, poderás viver. Que voem pelos ares toda a insegurança, todas as desconfianças. Quando puderes morrer, poderás viver. Então salta, o salto mortal nas mãos do Pai. Será teu último, teu único, teu tudo. Nem mais uma palavra, só essa, a que resume todas. E essa palavra é: salta. Convido a ficarmos em pé e a rezarmos juntos, respondendo: nós conhecemos, foi contemplando o crucificado. Alma de Cristo, corpo de Cristo, sangue de Cristo, água do lado de Cristo, paixão de Cristo. Ó bom Jesus, dentro de vossas chagas, do maligno inimigo, na hora da morte, mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, pelos séculos sem fim. Amém. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. Pronto de ti, ó Senhor, me refugio. Não tenha eu de que me envergonhar. Em tuas mãos, ó Senhor, eu me confio. Fiel e justo, Senhor, vem me salvar. Eu me entrego,